nosso convidado especial, que é aquele que enche o ambiente, que faz toda a diferença, é aquele que vem de encontro à nossa vida e ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Vamos abrir a Bíblia então, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Nós estamos muito felizes porque nós temos visto chegar sobre a igreja, sobre todos nós, um novo tempo, um tempo onde Deus tem se manifestado, Deus tem falado, e o único alerta, queridos, é que você abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito está falando à igreja, amém? Como que a gente ouve o que o Espírito está falando à igreja? Estando atento, não perdendo a conexão, estando atento àquilo que entra pelos ouvidos, aquilo que entra pelos olhos, aquilo que entra pela boca, aquilo que as nossas mãos tocam e aquilo que o nosso olfato sente. É assim que nós vamos descobrir o que Deus está falando nesse tempo. E esse texto aqui de Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu trouxe um tema nessa noite que se chama essência versus perfume. Eu quero falar sobre essas duas coisas, essas duas linhas de pensamento que nos trazem muito aprendizado e nos ajudam a tomar boas decisões. Às vezes a gente se vê diante de uma coisa boa e uma coisa ruim. E quando a gente está diante de uma coisa boa e uma coisa ruim, é fácil de tomar decisão, não é? Agora, quando aparece diante de você duas coisas que são muito boas, qual é o critério que você usa para escolher? Você já pensou nisso? Qual o critério, quais os critérios, quem sabe, que você usa para escolher diante de duas coisas que são boas, de duas coisas que são vantajosas, de duas coisas que aparentemente são perfeitas? Então nós vamos descobrir isso nessa noite. O que é essência e o que é perfume? Perfume é o produto final, certo? Que nasce da essência. A essência é a matéria-prima. Então, todo perfume é um conjunto de misturas, são várias misturas que têm uma base. E a base é o quê? A essência. E a essência, ela na verdade, aqui é a coisa mais importante de toda essa mistura. E é interessante porque tanto a essência quanto o perfume são bons. Agora, cada um tem a sua função. Sem a essência, o perfume não existe. Sem o perfume, para que serve a essência? Nós precisamos pensar nisso. Quem sabe você já comprou um perfume que você achava que era muito bom. Você olhou lá no catálogo da Avon, da Natura, e a vendedora não tinha uma amostra para você experimentar, ok? E aí você comprou, e quando chegou você disse: ai, não era aquilo. Quem que já passou por essa experiência de comprar uma coisa e não ser tudo aquilo que imaginava? É muito chato, a gente se sente lesado, a gente investe dinheiro e a gente às vezes não usa aquela coisa, fica lá. Então, o perfume, quando ele é ruim, às vezes ele é ruim só para você, para outra pessoa ele é bom.
E quando um perfume é ruim de verdade, e qual é o perfume que é ruim de verdade? Aquele que você coloca e depois de meia hora você já não sente mais ele. Ele é um perfume que não tem quem sabe, uma boa essência sendo utilizada. Ou um bom fixador, para ele ficar bastante tempo no seu corpo. Uma essência de má qualidade, ela não dura quando você a usa. Ela precisa de um bom fixador. Uma boa essência, ela é pura. Uma boa essência, queridos. Quando em Israel, a tradição judaica de tirar o óleo da oliva, o pastor já pregou sobre isso aqui, eles extraem da azeitona 4 tipos de óleo. E o primeiro óleo, ele é um óleo bem grosso, ele é um óleo bem concentrado, ele é um óleo muito puro. E esse era o único óleo que era admitido ser queimado no altar, usado pelos sacerdotes, usados na casa de Deus. Porque depois os outros óleos, embora eles não tivessem mistura, eles eram óleos mais suaves, menos concentrados, entende? Então, um óleo de excelência, um óleo puro, uma essência pura é uma essência sem mistura alguma. E por que eu estou falando isso? Porque nesse capítulo, nesse versículo, fala de 2 mulheres. 2 mulheres, elas eram irmãs, tiveram a graça de participar do grande milagre que Jesus fez na casa delas, que foi ressuscitar o irmão delas. Mas um dia, antes de acontecer a morte de Lázaro, Jesus chegou na casa delas. E quem recebeu Jesus? Marta. Marta recebeu Jesus. Ela foi a primeira a correr à porta, a abrir a porta e se alegrar com a presença do Mestre. E depois que Jesus entrou na casa, se sentou e eles começaram ali a tomar um café, quem sabe fizeram uma janta. Maria se sentou lá no sofá e ficou lá ouvindo Jesus, ouvindo. Ela esqueceu completamente que, quem sabe, Marta, que estava preocupada em servir bem o Senhor, em fazer uma boa refeição, quem sabe ir lá e jogar um cheirinho na cortina, para que o ambiente ficasse mais cheiroso, em sacudir a sujeira do tapete, porque quando chega a visita em casa é assim, né, irmãs? Quando chega a visita em casa, a gente já vai logo dando um jeito na aparência da casa. Se não é dia de faxina, eu fico muito feliz quando chegava a visita em casa e tinha sido dia de faxina, porque aí a gente estava com tudo limpo, tudo arrumado, e aí a pessoa ia pensar assim, nossa, que mulher caprichosa essa. Mas às vezes, quando chegava alguém dia de semana, que com criança pequena, é corrido, o negócio é corrido, a gente trabalhando fora, aí a gente dá um tapa no visual, só para enganar. Não é nem para enganar, é só para que aquele ambiente fique o mais agradável possível para a pessoa que a gente está recebendo. E quem sabe Marta teve essa preocupação de correr e ajeitar tudo ligeiro, tudo rápido. Para quê? Porque Jesus estava chegando. Irmãos, se Jesus chegar na sua casa, você corre lavar a louça da pia, você corre tirar aqueles calçados espalhados pela sala. A gente corre porque é Jesus. E para Ele tem que ser perfeito, tem que ser, embora a gente saiba que Ele não nos cobra isso, para Ele precisa ser tudo perfeito. Eu sinto assim no meu coração e eu creio que você sente também que é dessa forma. Mas Maria foi para o sofá, sentar do lado de Jesus e escutá-lo. E Marta foi para o trabalho. Isso me gera uma reflexão muito profunda. Quem era Maria? Aos olhos humanos, a ocupada, a carnal, aquela que estava só preocupada em fazer comida, em limpar a pia, em limpar o chão. Humanamente é isso que a gente pensa e é o julgamento que a gente faz de Maria, de Marta.
que ela, depois que Jesus chegou, tinha que ficar lá junto com Maria. E não ficar que nem uma doida, mexendo, servindo, correndo de um lado para o outro. E na nossa visão humana, quem é Maria? Maria é espiritual. Maria escolheu a melhor parte. Maria é aquela que está ali sentada, ouvindo atentamente a voz do Mestre. E eu concordo com isso. Porque eu creio realmente que Maria teve uma motivação de colocar Jesus em primeiro lugar. Mas nós precisamos analisar o contexto da história. Nós não podemos nos ater a uma visão carnal de achar que uma era folgada e que a outra era espiritual. Que uma era perfume e que a outra era essência. Sabe por quê, irmãos? Porque existem 3 formas de nós olharmos para as pessoas. Se a gente quiser ser parecido com Jesus, a gente precisa levar em conta que existem 3 formas de olhar e de trazer um conceito. Eu não gosto da palavra julgamento, mas de trazer um conceito, de olhar para uma pessoa e ter uma visão dela. A primeira delas é o nosso olhar, que é um olhar superficial. A gente faz uma leitura por fora. A gente leva em consideração as atitudes das pessoas. Então, aquele que vem para a igreja, aquele que é fiel, aquele que faz tudo certo, aquele que é perfeito, ele é perfeito e ponto. Ele não tem defeito. Aquele que às vezes falta o culto para fazer alguma coisa, um trabalho ou alguma coisa realmente relevante, aquele que às vezes esquece algumas das suas obrigações, aquele que não lava a louça para a esposa de vez em quando, esse então, ele não tem muita conexão com Deus. Esse é o julgamento superficial que a gente faz. Um julgamento humano. Quando Samuel chega na casa de Jessé e ele fala assim: Jessé, cadê os teus filhos? Jessé apresenta 6 filhos. E ele esquece do mais novo, gente. Quem é que esquece do filho mais novo? Quem é que esquece de um filho? A gente não esquece. Ou será que a gente esquece de vez em quando de um deles? Pois Jessé esqueceu, porque Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E aí ele escolhe os 6 mais viçosos, os 6 mais bonitos, mais capacitados, aparentemente mais preparados. Só que Jessé era humano naquele momento. E Samuel, que era o profeta, era um homem de Deus visionário. Ele olha, ele diz: poxa, esse aqui eu acho que pode ser, Senhor, aquele que tu me pediste para ungir como rei. Aí Deus na hora fala: Jessé, não olha com olhos de homem. Jessé, para de ser carnal, não julga, porque não é nenhum desses. O que eu quero está escondido. E aí Jessé olha para Samuel e diz: Samuel, você tem mais algum filho? Ah, eu tenho mais um. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Está lá. Manda chamar ele. Manda chamar ele, porque nós não nos sentaremos à mesa sem que ele esteja presente. E quando Davi vem chegando em casa, quando Samuel coloca os olhos em Davi, o Senhor diz: é esse que eu tenho escolhido para o trono. É esse é a essência. Os outros são perfume por enquanto. Esse é a essência. Esse vai fazer aquilo que eu quero. Vai cumprir o meu chamado. E aí, Samuel deita o óleo sobre a cabeça de Davi. E Davi, depois do óleo, continua vivendo a sua vida normal. Até o dia que Deus disse: agora chegou a hora de fazer jus ao óleo que está sobre a sua cabeça. Existe uma segunda forma de nós olharmos para as pessoas, que é o olhar delas mesmas. Por quê? Porque eu tenho certeza que Marta estava indignada com Maria naquele momento. Todo o desejo dela de servir a Jesus bem. Ela estava sobrecarregada. E no olhar dela, Maria tinha que ajudá-las, amém? Sabe aquela coisa que a gente está em casa e a gente fica assim, se roendo, porque está todo mundo sentado no sofá?
vendo televisão ou fazendo coisas que lhe agradam e a gente está enfiada em cima de um fogão, de uma pia sozinha. Quem se identifica aí? Irmãs, a gente pode se irar, mas a gente não pode pecar, amém? Em nome de Jesus. Mas às vezes a gente se sente sozinha nos trabalhos de casa. Eu falo isso para a mulher porque geralmente é a mulher que é responsável pelo governo, esse governo doméstico. Mas eu sei que tem alguns homens que erroneamente assumem esse papel. Homens que são os donos da casa e mulheres que só ficam assim, vai, volta, vem, vai, sobe, desce. Isso é errado, é contra os princípios. Agora, Maria estava lá curtindo aquele momento com Jesus e eu não creio que ela fez por mal. Eu não creio que ela tenha olhado para tudo aquilo que Marta queria fazer e ela tenha intencionalmente ficado sentada ali com Jesus sem preocupação nenhuma. Na verdade, era uma escala de prioridades. Marta estava querendo servir Jesus, mas ela tinha que cozinhar, arrumar a mesa, ajeitar alguns detalhes. Maria, pelo contrário, não estava nem aí com a comida. Ela estava comendo ali aos pés de Jesus. E existe uma terceira forma de nós olharmos para essa situação, que é através do olhar do céu. E qual foi o olhar do céu em cima dessas duas mulheres? Será que o olhar do céu julgou qual era o perfume e qual era a essência, gente? Será que o céu, no olhar de Deus, preste atenção nisso, que isso é ouro para a sua vida? Talvez em algum momento da sua vida você vai precisar tomar uma decisão e essa palavra que está sendo falada agora vai te ajudar nisso? Será que Deus, ao olhar para Maria e para Marta, classificou elas e disse, não, essa é perfume, aquela é essência, essa é carnal, essa é espiritual? Será que foi assim? É só olhar o exemplo que eu dei. Davi não parecia ninguém e era o futuro rei de Israel. Os outros 6 filhos pareciam os mais valentões, os mais fortes, os mais poderosos e foram colocados em segundo plano porque Deus conhecia a essência deles. Aliás, Deus conhecia a essência dos 7 filhos de Jessé e sabia para cada função que eles serviam. Deus te conhece. Ele conhece perfeitamente o que você é para Ele. Ele sabe perfeitamente quais os talentos e habilidades que Ele colocou dentro de você. Ele conhece qual é a tua essência. Essência, querido, é o principal. Mas um perfume feito de uma boa essência, ele também exala as fragrâncias da essência pura, da essência que não tem mistura. Então, quando eu olho para Marta e Maria naquela situação, eu posso olhar Marta com muito desejo de estar lá sentada, querendo que Maria tivesse olhado para ela e dito assim, Marta, eu vou te ajudar rapidinho. Vamos fazer tudo, vamos deixar tudo preparado para quando o mestre chegar, nós duas possamos sentar à mesa. Nós duas possamos estar aos pés dele. Nós duas possamos estar ali aproveitando esse momento. Será que não teria sido diferente se Maria tivesse tido essa atitude? Mas por outro lado, se Marta tivesse dito, eu vou me sentar agora, vou deixar a pia de lado um pouco, os afazeres, vou me sentar, vou aproveitar, e depois eu sei que a minha irmã vai me ajudar. Eu sei que ela sempre me ajuda, ela sempre me estende a mão, aí depois a gente vai para a cozinha, faz tudo o que tem que fazer, e Jesus até vai querer ajudar, porque ele é top. Será que não teria sido diferente? Como tem sido dentro da nossa casa? Você, mulher, que em vez de estar sentado lá no sofá,
assistindo um filme com o seu marido, você está enfiada lá na área de serviço, porque tem que dar conta de tudo no mesmo dia. Querido, a gente não dá conta. Se a gente for fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente não dá conta. Você, marido, que está sempre cansado e quer sempre descansar, e deixa tudo nas costas da sua esposa, e quando ela não deu conta, você ainda vem e coloca mais coisas nas costas dela. Você já pensou na possibilidade que ela pode não estar do teu lado, porque ela está muito sobrecarregada com as tuas próprias exigências? Essa é uma palavra para nós refletirmos essa noite, porque é uma palavra e são situações que têm desequilibrado os lares nos dias de hoje, que tem trazido um desequilíbrio de forças dentro da casa. Os filhos que não se envolvem com o trabalho do lar, que não se envolvem em recolher pelo menos as suas próprias coisas. Alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer. E quando Deus fez da mulher a agente conciliadora dessas coisas, não quer dizer que ela tinha que fazer tudo. Quer dizer que ela tinha que ser sábia para envolver na medida certa cada um dos membros da casa. Querido, nós já passamos por fases na igreja tão difíceis, em que a gente tinha que fazer tudo. E é difícil fazer tudo. Nós não somos super-homem nem Mulher Maravilha para fazer tudo. Nós precisamos do quê? De ajudantes. A Bíblia fala que os campos, que a seara é muito grande e que os trabalhadores são poucos, porque os trabalhadores às vezes cansam e ficam sentados enquanto a colheita está pronta. Os trabalhadores às vezes não gostam de alguma situação e joga o instrumento de trabalho de lado e fica emburrado, porque um falou, porque o outro disse. Queridos, todos nós somos um pouco essência e somos um pouco perfume. Todos nós, sem distinção nenhuma. O que faz a diferença na nossa vida é a essência pura que está depositada em nós. É a presença daquele que um dia veio morar dentro de nós e se fez essência dentro de nós. Todos nós temos uma essência que é nossa e que se manifesta através da nossa personalidade, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se expressar. E quando nós não aceitamos uma pessoa do jeito que ela é, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor fez essa pessoa defeituosa. O Senhor errou na composição dessa pessoa. Queridos, é muito importante que nessa noite a gente entenda essa palavra. Paulo, ele era Saulo. E quando Saulo começou a perseguir a igreja, a matar os cristãos, a entrar dentro das casas e a perseguir o reino de Deus, ele criou um descrédito. Ninguém conseguia imaginar que aquele homem pudesse se converter. Quem sabe alguns poucos homens de fé viam Saulo como Paulo. Agora, no dia que ele teve um encontro com Jesus, e ele viu Jesus, e ele ficou cego por 3 dias, e ele foi levado até um homem de Deus que pudesse instruí-lo, ali ele passou por uma regeneração. Ele deixou de ser Saulo, ele passou a ser Paulo, a sua essência foi mudada, e ele começou a manifestar o bom perfume de Cristo. Um perfume agradável, um perfume desejável. Mas isso é um processo que leva tempo para acontecer. Às vezes não é do dia para a noite. Quando a gente encontra Jesus, a gente fica tão eufórico, tão desequilibrado, e a gente quer arrastar todo mundo para a igreja, a gente quer fazer com a força do nosso braço. E aí aquele perfume fica enjoado, aquele perfume é muito forte, é muito perfume. Mas aí com o passar do tempo, a gente vai dosando, e aí até que a coisa fica equilibrada. Então, quando você fala com uma pessoa sobre Jesus, você não tem urgência que ela venha, que ela se converta, e você não tem desejo de socar ela nessa cadeira. Não! Você entende o tempo dela.
Você continua a amá-la, a tratá-la bem, a exalar o bom perfume de Cristo, até que ela diga, eu quero isso para mim. Onde é que você está indo? Eu quero ir contigo, eu quero ter o que você tem. Entende que é um processo suave, um processo agradável, porque tudo que é forçado é ruim, irmãos. Tudo que é obrigado é terrível. Se tem uma coisa que é terrível nessa vida, é você se sentir pressionado a fazer alguma coisa. Embora muitas vezes Deus vai permitir que sejamos pressionados como a azeitona, para extrair de nós o melhor óleo. Mas isso tem tempo para acontecer. Isso também tem momento de acontecer, porque tanto o primeiro óleo como o quarto óleo, cada um tem a sua função. E tudo é bom. Tudo é bom. Tudo tem proveito a seu bom tempo. E qual é o princípio? Lembra que eu falei a respeito de você decidir entre duas coisas boas? Então, na minha opinião, Marta e Maria, elas eram essência e eram perfume. Porque dentro da casa delas tinha chegado naquele dia aquilo que as torna essência e perfume. A verdadeira essência havia chegado dentro da casa delas. E por isso que ora uma era essência, ora a outra era perfume. Ora a primeira era perfume e ora a segunda era essência. Você que é casado, ora você vai ser perfume dentro da sua casa, ora você vai ser essência. E não há distinção de qual é mais importante, porque os dois são importantes. Os dois são importantes. E mais importante que os dois é o terceiro elemento, que é a essência pura, verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré dentro da sua casa, que é Jesus dentro do seu casamento, que é Jesus no meio dos relacionamentos, que é Jesus no seu chamado, que é Jesus na sua adoração. Porque Ele também, sendo essência, ora Ele se manifesta perfume, porque diz assim a palavra, querido, você seja o bom perfume de Cristo. E se você não tem Jesus, você não consegue ser um perfume agradável. Se você não tem Jesus, você não consegue ser um perfume que às vezes num frasco tão pequeno, ele exala um cheiro tão bom, tão agradável e tão poderoso. Nessa noite, o Senhor está falando nesse lugar. E eu quero aqui, antes de nós partirmos para a ceia do Senhor, falar para você que existiu uma mulher muito conhecida na Bíblia. E ela foi muito julgada pela atitude dela. Mas o Senhor mesmo disse para ela que nunca mais se deixaria de falar dela por causa do ato que ela teve para com ele. E está registrado em Marcos capítulo 14, no versículo 3. Marcos capítulo 14, no versículo 3. Diz assim, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Primeira coisa que eu preciso chamar a atenção aqui. Jesus estava na casa de um leproso. Leproso, ninguém podia ir na casa de leproso. Leproso vivia afastado. Leproso vivia isolado, porque a lepra é uma coisa que pega, que contagia, é uma doença, se desenvolve uma doença terrível, que apodrece as partes do corpo. Como é que Jesus estava na casa dessa mulher? Simão era leproso. E ele estava na casa de Simão, o leproso, e de repente esta mulher chega com esse vidro de perfume, e ela quebra aquele vidro, porque era um vidro com uma tampa lacrada, dizem os estudiosos, ela quebra, e ela joga na cabeça de Jesus. Aquele óleo começa a descer, a descer, a descer, a descer, a descer, e a casa inteira se enche daquele
aroma. Essa mulher foi muito criticada, inclusive pelos discípulos. Judas disse: que desperdício é esse, gente? Se vendesse esse perfume, essa essência, a gente poderia pegar o dinheiro e dar para os pobres. A gente poderia aproveitar esse dinheiro e fazer muita coisa. Essência é para uma finalidade, perfume é para outra. Dinheiro é para uma finalidade, recursos é para outra finalidade. Nós precisamos entender a diferença, porque as duas são muito parecidos. São muito parecidos. E se a gente não souber a prioridade, se a gente não souber fazer a escolha, a gente vai colocar o dinheiro no lugar do recurso e o recurso no lugar do dinheiro. Assim como tem muita gente colocando o dinheiro no lugar de Deus e Deus no lugar do dinheiro. Assim como tem muita gente colocando o marido no lugar do filho e o filho no lugar de marido. Assim como tem gente colocando a igreja no lugar do trabalho e o trabalho no lugar da igreja. Nós precisamos estar atentos, irmãos, e a fazer as boas escolhas segundo os princípios. E qual é o princípio? O princípio é o princípio da justiça. É o fruto. Qual é o fruto que eu produzo com isso? Qual é o fruto que eu produzo com essa escolha? Qual é o fruto que eu produzo quando eu escolho ser o bambambam da casa e dizer: eu não faço nada, vocês que me sirvam? Qual é o fruto quando uma mulher diz assim: eu não lavo a tua roupa, te vira? Qual é o fruto? Que a comida vai fazer? Qual é o fruto? É um bom fruto? Se é um bom fruto, vem do reino. Se é um fruto ruim, não pertence ao reino. Não tem princípio celestial nisso aí. E Deus está falando nessa noite, nesse lugar, por quê? Porque toda Marta só precisa de uma oportunidade para ser Maria. Toda Marta só precisa de um pouquinho de alguém que estenda a sua mão e diga: deixa eu te ajudar, deixa eu te auxiliar. E toda Maria só precisa de um pouquinho de incentivo, um pouquinho de motivação para ser Marta também. Nós vivemos como igreja, irmãos, nós somos irmãos em Cristo. E não cabe no nosso meio essa ganância por coisas, por posição, não cabe. Porque se eu prejudico o meu irmão, eu prejudico a mim. Se eu falo mal dele, eu estou falando de mim. Se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim. Se eu me recuso a fazer por ele, eu estou recusando a fazer para Jesus. Nós somos uma família, nós cantamos isso, temos isso escrito na placa da nossa igreja: mais que uma igreja, uma família. E nada mais justo que a gente faça jus a isso. Que a gente mate um pouco desse comodismo, dessa passividade, e a gente estenda a mão. Quem aqui já assistiu aquele filme Até o Último Homem? A maioria da igreja já assistiu. Aquele rapaz, na linguagem mundana de um homem carnal, ia dizer: esse cara é um idiota. Não usa arma. Se submeter a ir ao campo de guerra quantas vezes fosse preciso para resgatar os soldados feridos. Esse cara é um trouxa. Eu tenho certeza que Deus não olhou ele daquela forma. Eu tenho certeza que sem arma carnal, sem uma pistola, os homens aí sabem o nome de pistola, eu não sei, graças a Deus. A minha arma é essa aqui, nos dias de hoje. Só ela e a oração. Agora, os carnais diriam: que trouxa esse cara. Em vez de pegar lá uma boa arma, e se preservar, se esconder atrás da trincheira. Quem morreu, morreu, deixa para lá. Eu tenho certeza que Deus não olhou assim. Eu tenho certeza que aquele que não usou arma e que foi até o fim para resgatar até o último soldado ferido, ele foi tido como o mais valente, o mais valoroso, o principal. Mais do que perfume, ele foi a essência.
É tempo de nós mudarmos a nossa visão. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor, Ele estava dizendo: eu quero vocês ao redor da mesa. Eu quero vocês ao redor da mesa porque todo filho tem defeito. Todo filho passa por fases difíceis. Quando é bebê, a mãe fica sem dormir à noite, a mãe passa trabalho e cuida das enfermidades, cuida da febre. Ou às vezes o pai ajuda, mas a mãe se sente muito responsável por isso, e proteger, e guardar. Depois vem a fase de caminhar, você fica ali protegendo, guardando o filho para não cair, para não machucar. Depois vem a fase de tirar as fraldas, né, o desfraude, e vem aquela... A mãe tem paciência. E até quando ela perde a paciência, ela tem paciência. Eu criei 4 filhos. E eu acompanhei todas as fases deles. Até o dia que eu sentei os meus 2 mais velhos na mesa, e eu falei assim: olha aqui, ó, a mãe precisa dizer uma coisa para vocês. Está quase passando da hora de você assumir. Vocês 2, era o Tiago e o Yuri, de vocês 2 assumirem a vida espiritual de vocês. Porque até eles tinham um tinha 12, eu acho, e o outro 14, um tinha 14, o outro 16. Eu falei: olha aqui, ó, a partir de hoje, a responsabilidade espiritual pela vida de vocês vai ser compartilhada. Eu vou orar sempre. Eu vou estar sempre na retaguarda de olho. Agora, vocês têm que começar a sua própria vida com Deus. Orar, ler a Bíblia, ser bênção na vida dos outros, caminhar um pouco com as suas próprias pernas. Tem crente que passa a vida tendo que ser carregado, tendo que ser mimado. E Deus não quer isso. Ele quer que os filhos venham à mesa. E Ele aceita você, do jeito que você é. Mas Ele quer ver o teu crescimento. Ele quer ver você subindo degraus. Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que você saiba que quando você vem tomar a ceia, você precisa examinar o teu coração. Você precisa ver se o teu coração, querido, pedir para o Espírito Santo, para que Ele te ajude a ver se dentro do teu coração, o teu coração está pendendo para algum caminho mau. Se o teu coração está cedendo a alguma tentação. Se o teu coração está buscando um caminho que não vem dele. Ou se o teu coração está diante de 2 coisas boas e não está sabendo decidir. A Santa Ceia do Senhor, ela é um marco na vida da igreja. Ela não é uma mesa bonita que as irmãs preparam, ou um pão e um suco de uva que a gente traz aqui. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é a representação de uma oração que Jesus fez no Sermão da Montanha. E lá Ele disse assim: olha, Pai, a minha oração é para que eles sejam um. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, no olho dele, já que não dá para ver a boca dele. Olha, bem no olho. É para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É essa a mensagem, irmãos. Se você entender isso, você vai caminhar com o corpo de Cristo, você vai somar forças no corpo de Cristo. E não é qualquer besteira que vai criar uma feridinha no teu coração, que vai criar uma raiz de amargura no teu coração, ou que vai criar um abismo no teu coração e entre você e o teu irmão. Não. Você vai resolver essas coisas todos os dias, para que o teu coração esteja sempre limpo, para que você esteja sempre em comunhão com Deus, e para que a ceia do Senhor aconteça na igreja, na tua casa e lá dentro do teu quarto, quando você tiver comunhão, seja com Jesus ou seja com teu esposo. Querido, se você entender essa verdade, você vai ser uma pessoa muito feliz e realizada, assim como eu sou nesse dia de hoje. E eu quero nesse momento convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos porque é momento de reflexão. Quando nós recebemos um alimento e esse alimento passa pela nossa boca, ele imediatamente começa a ser digerido dentro do nosso estômago.
E a mesma coisa é a palavra, que quando nós recebemos a palavra, ela começa a ser digerida pela nossa mente. O Senhor começa a trazer situações. O Senhor começa a trazer até nós pensamentos, pessoas que nós precisamos perdoar e pedir perdão, consertos que nós precisamos fazer, situações que nós precisamos neutralizar, para que elas não tenham mais peso sobre o nosso coração. Eu quero que nesse momento você examine o seu coração. Eu desejo que o Espírito Santo nesse momento te dê clareza do que está acontecendo dentro de você. Te dê muita clareza do tanto de perfume e do tanto de essência que você é. Que o Senhor te traga ao coração a alegria da salvação. E que nesse momento em que nós vamos ministrar a ceia, você esteja em plena comunhão com o Senhor. Em plena comunhão. Você esteja assim conectado diretamente com o céu. E você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Senhor e da convicção que Ele te ama. Ele sempre te amou. Ele te amou no ventre da tua mãe. Ele te amou mesmo quando as pessoas te julgaram. Ele te amou e Ele acreditou em você, mesmo quando você estava desviado, longe da presença de Deus. Ele te amou quando ninguém via possibilidade. Ele te amou quando você não era nada, quando você era uma substância sem forma e vazia. Ele te amou. E Ele te diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. A tua história não termina aqui. A tua história não termina nesse problema que você está vivendo. A tua história não está parada. Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Vai dando um passo atrás do outro. Vai crendo, vai profetizando, vai servindo. Vai dando a mão para o teu irmão. Vai levando quem está caído pelo caminho. Vai levando contigo quem está caído. Levanta quem está caído em nome de Jesus. Para que nós sejamos um, como eu e o Pai somos um. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Se você, querido, é batizado em águas, e batismo fala de compromisso, tem que descer as águas. Se você tem um compromisso genuíno com Jesus, e você já se ligou nessa igreja, ou você é ligado a uma outra igreja, e você está nos visitando essa noite, você vai poder participar. Você vai poder compartilhar dessa comunhão. Se você não é batizado em águas ainda, se você não desceu as águas ainda, você ainda não é ligado a essa igreja, aguarde um pouquinho só. Porque Jesus tem um momento certo para você. Jesus tem um momento certo. Então, se você não vai tomar a ceia hoje, porque você não se encaixa nesses requisitos, você pode sentar. E você que já tem esse compromisso genuíno, você que já tem essa convicção, essa ligação genuína, queridos, participe. E eu profetizo você que hoje não vai tomar ceia. Não se constranja por isso. Você já está mais dentro do que fora. Você é muito amado por Jesus. Muito, muito, muito. Por isso que você está aqui. Porque Ele te escolheu. E quando você vier participar, meu amado, você vai transbordar de um jeito tão maravilhoso. Porque você é muito especial para Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero...